amigos e amigas do Portal Contra a Prosa, hoje é sexta-feira, a última sexta-feira do mês de novembro, a última sexta-feira de novembro de 2024. E neste dia 29, nós vamos fazer aqui com vocês uma análise do processo que Tiago Andrade e o Dr. Vinícius entraram contra o prefeito José Mendonça Dantas, notadamente que se refere ao abuso de poder econômico e da captação de sufrágio de forma ilícita. Traduzindo para vocês entenderem o que compra de voto, compra de voto que manchou a democracia, que está manchando a nossa democracia. Mas vou logo aqui avisar vocês que hoje não vamos tratar da questão disso aí que vocês estão vendo no cartaz. A aprovação das contas eleitorais do candidato José Mendonça Dantas. Isso aqui, minha gente, é piada pronta. Isso aqui é piada pronta. Mas eu quero tranquilizar aquelas pessoas que estão dizendo, porque se aprovou as contas, aprovou o resto. Não é bem assim. E eu vou dizer a vocês que não é bem assim porque eu questiono. Vou fazer só uma pergunta e, por favor, me respondam. Qual foi o candidato em Heliópolis que teve suas contas rejeitadas quando de candidaturas eleitorais? Por favor, me respondam. Ninguém. Ninguém. Então isso não é vitória. Teve gente até que soltou fogos ontem. Isso nem é vitória. Isso aí é um absoluto... É como se fosse uma coisa cartorial. É só para dar uma assinatura, para o cara ter a diplomação, etc, etc. Porque ninguém em Heliópolis teve contas eleitorais rejeitadas. Mas o Ministério Público de Ribeira do Pombal, que aprovou as contas de Mendonça, rejeitou, sugeriu a rejeição. Sugeriu, não quer dizer que o juiz vá acatar. O juiz acatou a sugestão do Ministério Público de aprovar as contas de Mendonça. Mas o juiz acata, se quiser também, a sugestão do Ministério Público de reprovar as contas de Tiago Andrade. Agora, o que eu quero que vocês imaginem comigo é o seguinte: quem participou da campanha eleitoral, quem conhece a realidade de Heliópolis e vê as contas de Mendonça aprovadas e a de Tiago rejeitadas, é piada pronta. É para a gente rir até a próxima eleição. E esse serviço, infelizmente, essa coisa que o Ministério Público está fazendo, vai ficar na história. Vai ficar na história da nossa cidade, porque eu nunca vi um promotor com peito suficiente, com autoridade suficiente, para rejeitar contas eleitorais aqui. E todas são maquiadas. Estou dizendo apenas que A e B não colocam nas contas eleitorais absolutamente nem 10% do que gastam em campanha. Não colocam. Na conta eleitoral de lá está justificando, por exemplo, a gasolina que foi dada para os comícios, não tem sequer gasto de gasolina. Minha gente, isso é um absurdo. Mas eu não vou hoje analisar isso aí. Até porque eu estou com a documentação ainda. Eu vou ler, vou procurar uma pessoa que me ajude a interpretar corretamente, porque eu não sou o contador, e eu não vou aqui ficar falando sem noção. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nunca na história de Heliópolis, que eu saiba, contas eleitorais foram rejeitadas de nenhum candidato a prefeito. Agora, tem um detalhe. Essa rejeição ou aprovação de contas não interferem absolutamente nada dos processos que estão em andamento. Não interfere.
Tem nada a ver uma coisa com outra. Até porque nada foi provado ainda. Quando passar as coisas a serem provadas, aí o comprometimento da aprovação ou reprovação das contas, aí vai pesar. Mas por enquanto não tem nada aprovado ainda, então vida que segue. Eu já vi casos de aprovação de contas eleitorais que vocês nem imaginam. Só para contar a história para vocês rapidinho, numa eleição de deputado federal que eu participei, 11 candidatos, se eu não me engano foram 11, não sei, por aí, 11 candidatos não prestaram contas, ou prestaram contas de forma aleatória, contra todas as regras e tudo. E no final, foi lá para o TRE da Bahia, e para a coisa não descer para o TSE, fizeram um acordão. E o acordão era a prova de todo mundo, ninguém reclama, fica por aqui e acabou. E ficou nisso. Até um candidato, inclusive, que era suplente, que estava na jogada, que tinha até vontade de seguir em frente, acabou aceitando e ficou tudo bem, tudo legal. Contas eleitorais aprovadas ou rejeitadas não interferem em absolutamente nada. É apenas um faz de conta. Porque se contas rejeitadas, minha gente, interferissem em alguma coisa, eu vou dar aqui só um exemplo. Sorria em Fátima não era candidata a prefeito. Pensem só nisso. Mas vamos ao que interessa. Hoje eu quero mostrar para vocês o conteúdo do processo que Tiago Andrade entrou contra José Mendonça Dantas. E eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou botar o processo na frente de vocês, com todo cuidado, e nós vamos analisar rapidamente. Em 15 minutos, vocês vão conhecer todo o processo e o que foi que Tiago pediu e o que é que Tiago está argumentando no processo, através, claro, do advogado doutor Vinícius Andrade. Então vejam aí. Bem, amigos e amigas, então vamos ver aqui como foi que o conteúdo do processo. Nós tomamos o cuidado aqui de tirar os dados pessoais dos envolvidos, né? Vocês começam aqui, claro, com a quem está sendo destinado à peleja, que é o juiz eleitoral da 119ª Zona de Ribeira do Pombal. Aqui é o Tiago Andrade, que deu a entrada, né? Que é o candidato do PSD, né? E nesse processo, claro, vai ser envolvido, além do candidato José Mendonça Dantas, também o Partido Social Democrático, que está entrando com reforço, e também o PMDB, que vai ser o... Então ele, em face de José Mendonça Dantas, brasileiro, tal, e vem os dados dos fatos. Ao longo do período eleitoral, chegaram a este candidato diversas notícias de possível uso da máquina pública pelo atual prefeito de Heliópolis em favor de sua candidatura à reeleição. Dentre os fatos apontados, mereceu especial destaque a volumosa nomeação de servidores a título precário com suposta finalidade eleitoral. Ele vai começar aqui pelo famoso, vocês sabem aí, né? Dar um emprego na prefeitura e troca o voto, né? Que ele vai mostrar que houve, de um ano para outro, de 2023 para 2024, um aumento considerável de contratados para cargos comissionados. Por conseguinte, em consulta aos relatórios internos de maio de 2023 e de maio de 2024, foi possível observar a evolução de 63,04% em cargos comissionados, né? Então ele vai mostrar aqui esse quadro, ó, mostrando a análise de... Esse azul aqui, vocês estão vendo, são os estatutários, né? Aí tem os temporários. Aqueles temporários aqui, tá, essa marcazinha aqui, ó, são os temporários. E esse laranja aqui são o quadro de pessoal em maio dos chamados cargos comissionados, né? Vocês vão ver agora no próximo... Olha como aumentou, né? Aumentou não só os cargos comissionados, lembre-se que era de 185,28%. Era 185 nomeados cargos comissionados,
portanto 28% da folha de pagamento. E aqui vocês vão ver esse aumento crescer para 248 e 32% da folha de pagamento. Mas também vai aumentar aqui, significativamente, o quadro de contratados, que era apenas 12. Eram apenas 12, representava apenas 2% da folha de pagamento. E agora foi para 68%, portanto pulou para 9%. E é isso que Tiago está mostrando aqui, né? A respeito dos contratos temporários, não se desconhece que a Constituição Federal autoriza, no artigo 37, inciso 9, em cunho excepcional, a possibilidade de contratação de servidores públicos sem concurso, mediante preenchimento de quadro, pressupostos inafastáveis. Previsão em lei, contratação por tempo determinado, necessidade temporária e necessidade excepcional de interesse público. Verifica-se em verdade que foram contratados de forma precária servidores para as mais variadas funções, a exemplo de assistente de merenda escolar, assistente de serviços públicos, assistente de esporte e lazer, assistente de saúde, assistente de vigilância e saúde. Em resumo, a atual gestão, desde o ano de 2023, empreendeu sucessivas contratações precárias, ignorando qualquer parâmetro de razoabilidade, sendo que em 2024 houve um aumento significativo nas contratações temporárias. Os fatos denotam, assim, a prática de abusos de poder político, né? Aí vem aqui do direito o abuso de poder político, e aí ele vai aqui, o advogado, fazer aquela análise técnica para tentar provar ao juiz que houve abuso de poder, né? Essa parte toda aqui, ele vai falar dos artigos, das leis, né? De tudo que foi pisoteado pelo prefeito José Mendonça Dantas na ânsia de conseguir a sua reeleição. E aqui embaixo tem, ademais, conforme se verifica da prova amealhada, os servidores nomeados para cargos e comissões exercem funções que em nada configuram atividade de chefia, direção e assessoramento. Ao contrário, o uso do cargo em comissão é absolutamente desvirtuado com a contratação a título de comissão de servidores para cargos de assistente de serviços públicos, assistente de saúde, assistente escolar, entre outros. Em situação semelhante, o Tribunal Superior Eleitoral já reputou ilegal a contratação de servidores comissionados na véspera do início do período vedado. Vejamos, aqui ele vai pegar, mostrar agravos regimentais com relação à eleição de 2016, que já foi julgado, etc, etc, etc. Aí vem o leitor, aquele eleitor que... aquele cidadão que não acredita em nada, que acha que isso não vai dar em nada, né? E diz, mas isso acontece em outro lugar, em Heliópolis não acontece nada. Vai começar a acontecer porque estão tomando as providências agora. Pode ter certeza disso, né? E aí vai aquele que coloca isso aqui, que eu não vou precisar ler para vocês. Ademais, ressalte que estamos a debater apenas questões dos servidores comissionados, cujos decretos de exoneração e nomeação amealhados aos autos demonstram o desvio de finalidade dos atos administrativos. Em relação aos contratos temporários, não faz nenhuma ressalva, sendo vedada a contratação de servidores a título precário nos 3 meses que antecedem o pleito, que é no caso aqui do artigo 9.504 de 1997. Entretanto, como se vê dos contratos amealhados, a praxe do município de Heliópolis foi inchar a máquina pública com tais servidores, muitos deles recebendo salário abaixo do mínimo legal, apenas como forma de angariar apoio e fidelidade eleitoral ao alcaide candidato. E aí ele vai continuar aqui argumentando, né, o nexo de causalidade, etc, etc. Vai citar leis, falar de jurisprudência e tal, e aí vai argumentando ao longo do processo para provar. E aqui tem uma parte importante destacar que os múltiplos atos abusivos não devem ser analisados de forma individualizada por esse juízo, mas sim em seu conjunto, conforme a orientação do colendo do TSE sobre o tema, que isso já foi julgado em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, já foi dado ganho de causa a muitos candidatos que entraram com esse recurso, né?
Assim, compete a este douto juízo eleitoral apreciar os múltiplos fatos tidos por ilícito de forma conjunta para, a partir daí, ponderar sobre a relevância jurídica das condutas abusivas, de forma a mensurar a gravidade das circunstâncias, critério que, uma vez efetivamente adotado, fatalmente resultará na procedência do pedido de aplicação das sanções cabíveis aos investigados. Pelo exposto, outra não seria a punição para alguém que se utiliza do poder econômico para deslegitimar o processo eleitoral democrático, senão a cassação do seu registro ou, caso já diplomado, a cassação do seu mandato. Sim, porque isso aí vai demorar. Então o juiz vai dar o diploma, o município não pode ficar sem prefeito, né? Embora tem prefeito aí que, nomeado ou não, é mesmo que nada. O município continua sem prefeito. Mas, no caso aqui em questão, você não pode tirar um prefeito para ficar o município vago, sem um administrador. Então ele vai ter, pode ser diplomado, pode tomar posse. E o resultado por exemplo, sairá ao longo do ano de 2025. E aí, claro, ele perde o mandato, perde a diplomação e ainda fica inelegível por mais 8 anos. E aqui, dos pedidos, diante do exposto, requer o recebimento da apresentação de investigação judicial eleitoral, prazo de 5 dias nos termos do artigo 22, tal, e se declarada a inelegibilidade do candidato investigado pelo prazo de 8 anos subsequentes à eleição, que se verificou abuso do poder político e econômico, captação ilícita de sufrágio, que se apegue ao artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar número 64/90, seja cassado o registro dos candidatos investigados ou, a casos já diplomados, que sejam cassados os diplomas com supedâneo no artigo 22, inciso 14 da Lei 64/90, sem prejuízo de multa a ser arbitrada por este douto juízo. Por fim, requer que seja enviada a cópia do presente processo e seu arcabouço probatório ao Ministério Público Eleitoral, atuante nesta zona, para que, entendendo de direito, tome as medidas penais cabíveis em caso de exame. Protesta comprovar o alegado por todos os meios de prova admitidos. Não vi aqui no processo, infelizmente, nenhum dos fatos que a gente viu abertamente durante o processo eleitoral, que é a compra de voto. Infelizmente, eu não sei qual é o problema aqui de Heliópolis. Isso aqui de contratação em período eleitoral já foi feito N vezes aqui. E essa é a primeira vez que alguém entra. Isso é uma peça forte, é verdade. Um juiz sério vai, evidentemente, acabar com isso, né? Mas o principal, e todo mundo sabe disso, é a compra de voto. Eu não vi aqui no processo, infelizmente, nenhuma prova concreta de compra de voto. E olhe que teve gente disposta a denunciar isso. Eu não sei se tem uma outra peça só com essa questão, mas, infelizmente, eu não vi aqui o principal, que é a questão da compra de voto. Perceberam a coisa? Que a coisa é séria? É muito séria. Agora, eu quero tranquilizar a vocês, aos meus 5.300 seguidores, já ultrapassamos essa marca. Muito obrigado a todos. Espero que continuemos crescendo. Eu quero tranquilizar a vocês. Não esperem. Não esperem nenhuma benevolência jurídica ou, como eu diria assim, aplicação real, instantânea e contundente da lei em Ribeira do Pombal. Se isso acontecer, vamos bater palma. E não é somente se isso acontecer a favor ou contra, não é isso. Se a aplicabilidade da lei acontecer em Ribeira do Pombal, a gente tem que bater palma. Mas não se esqueçam, qualquer resultado em Ribeira do Pombal é passível de revisão. Nós temos a segunda instância, nós temos lá em cima o STJ, o Superior Tribunal de Justiça Eleitoral, e temos o TSE. Temos várias instâncias para que esse processo ande. E para que, em uma delas, pelo menos, tem que haver a aplicação da lei, a aplicação da Constituição. O problema nosso
é que a gente não confia na justiça. Outro problema nosso, a gente tem medo da justiça. Minha gente, é apenas mais um poder. São os 3 poderes da República. Vocês estão vendo aí o Executivo, que é eleito pelo voto popular. Vocês estão vendo aí o Legislativo, que são vereadores, deputados, senadores. E vocês estão vendo agora o 3º poder, que é a lei. Esse a gente não elege, que é, para mim, o grande problema da República Brasileira é esse. A gente não elege os juízes. Se a gente elegesse os juízes, a coisa seria menos deturpada do que é. Não estou dizendo que não seria deturpada, até porque a gente elege deputados e vocês veem, é deturpação. Não estou dizendo que não é, tudo é mil maravilhas. Mas é claro que na mão do povo, o poder judiciário, pelo menos a gente não tem esse medo. A gente tem que ficar com medo de recorrer de uma decisão do juiz. O juiz de primeira instância é a primeira decisão. Se ele errar, ou se ele mesmo que ele acerte e você não aceite, você não tem que questionar. Você não tem que ficar aí, você tem que recorrer. Recorre, se vai para a 2ª instância, vai para a 3ª instância e vai até o STF, se for o caso. Vai até para o STF, que é a última instância. Se lá no STF cair, paciência. Vamos seguir em frente. Mas tem que recorrer, não tem que ter medo de justiça. Não tem que... Esses homens são bem pagos. Todos eles são bem pagos por nosso dinheiro, para que eles apliquem a lei. Então por que ter medo? Eu não entendo. Não entendo por que ter medo. Criaram uma coisa na cabeça do povo de que juiz, não sei o quê, aquela coisa. Não é nada disso, gente. Eles estão apenas decidindo uma questão. Eles têm esse poder de decidir isso. E a gente tem o poder de recorrer. Não tem que ter medo. Então, isso está só começando. Isso é só o início. Tenham paciência. Não fiquem por aí pensando que já acabou. Essa coisa da primeira decisão, você já se entrega, né? Acabou. Que não acabou nada. Está só começando. Está só começando. Se na eleição passada a gente tivesse feito isso, vocês se lembram que Zé do Sertão se candidatou a vereador e ele estava com as contas rejeitadas. E o juiz de Ribeiro do Pombal com o Ministério Público deram a candidatura a ele. E ninguém recorreu. Aqueles 130 e poucos votos que ele teve acabou influenciando o resultado da eleição para vereador. Então temos que parar com isso de ficar se conformando com o resultado de juiz de primeira instância. Muitos deles são extremamente cuidadosos das suas sentenças, seguem rigorosamente a lei, mas a regra não é geral. Tem juiz aí que... Eu conheço juiz que nem olha, passa a caneta e pronto. Vai adiante, ele está pouco se importando com você. Ele está pouco se importando com a lei. Ele sabe que tem outra instância para corrigir. Embora tenhamos juízes sérios, não estou dizendo que é o caso de Ribeiro do Pombal, que não seja sério, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que qualquer decisão do juiz de Ribeiro do Pombal, o juizado eleitoral de Ribeiro do Pombal, é passível de revisão. E não vamos nos conformar apenas com o primeiro resultado. É isso aí. Um abraço a vocês. Espero que dê um like, espalhe esse vídeo pelas redes sociais. Um abraço e até uma outra oportunidade.